Graça e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira. Prazer imenso estar aqui com você. Você que está passando agora pelo nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, muito importante. Deixe o seu comentário, diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho, ative o sininho para receber mais notificações e abençoe esse canal e a obra missionária em Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Embaixo na descrição tem como você fazer isso através do número da conta e através da chave Pix. Geralmente as pessoas que abençoam, aparece o nome dessa pessoa, nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. E oramos para que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, sua vida espiritual, sua vida física, em nome de Jesus. A mensagem de hoje é de John G. Lake, com o título A Realidade do Espírito. É uma das coisas mais difíceis em todo o mundo para as pessoas que não estão familiarizadas com o ministério de cura para compreender que o Espírito de Deus é tangível, real, uma vida em grandes quantidades, tão real quanto a eletricidade, tão real quanto qualquer outra força nativa. Sim, e muito mais. O princípio de vida que está por trás de todas as manifestações de vida em todos os lugares. Seu espírito é a qualidade de vida dentro de você, o princípio de vida que dá a você ação, não apenas para a sua mente, mas o espírito inspirado de Deus, o sopro de Deus para o homem. Isso é eterno. Pegue este homem exterior e enterre-o no solo, e os vermes vão comê-lo. Mas eles não vão comer o homem real, o homem interior, aquele que vive dentro de você. Tão poucos têm qualquer concepção para dar ao homem interior seu lugar apropriado, ou reconhecer seu direito divino de governar o mundo e governar todo o ser. Agora, o segredo para se tornar um cristão é simplesmente que você dê a Deus o direito de entrar em sua vida e habitar em todo o seu ser. Você tem um espírito antes que Deus venha para salvá-lo. Isto é um espírito inspirado por Deus, o Eterno, que Deus soprou em você no início. Foi preciso isso para fazer de você um homem. Aquilo não é salvação, mas quando Jesus Cristo entra em sua alma para salvar um homem, seu espírito nasce em sua natureza na graça salvadora. Ele toma posse de seu espírito, sua alma e seu corpo, e a salvação é a coisa mais real embaixo do céu. Deus abençoe. Em uma ocasião, eu estava cruzando uma das pontes em Chicago, quando o homem caiu no rio e o esgoto de Chicago vai para o rio. Um homem que tem um espírito mais apurado do que o meu pegou uma corda de carreta e conseguiu tirá-lo de lá, mas ele estava inconsciente. Um médico foi chamado e ele colocou aquele sujeito dentro de um barril e começou a balançar. E ele começou a vomitar para fora toda aquela sujeira. E alguém disse: ele está salvo. Mas o médico disse: não tão rápido. Nós conseguimos tirar ele fora do rio. Agora devemos tirar o rio dentro dele. E ele começou a tirar um pouco daquele rio preto e tingido de esgoto do homem e colocou novo ar em seus pulmões. Muitas pessoas nesse sentido são salvas. Elas seguram a mão de Deus pela fé e quando morrerem irão para o céu e viver com o Senhor. Mas há algo maior do que isso. A salvação do Senhor Jesus Cristo está em pegar o rio de sujeira e tirar de você. Então, o Espírito comanda a sua mente para ser totalmente curado, totalmente revestido, para que você venha a ter os pensamentos de Deus e a consciência de Deus.
Todas as imundícias podres e sujas são limpas pelo poder de Deus. Isso é salvação. Jesus nunca ensinou qualquer outro meio. Ele ensinou uma salvação para o espírito, para a alma e para o corpo. Toda uma manifestação gloriosa do homem redimido. Deus abençoe. Meu coração soa e minha alma soa com o céu nessa concepção de salvação real. É aí que o mundo caiu. Foi aí que a igreja caiu, quando a concepção da verdadeira salvação se deteriorou daquele alto padrão e desceu na escala até que fosse apenas uma passagem para o céu. E a força purgente de sua graça redentora foi perdida de vista. Está voltando muito gradativamente a concepção da realidade do Espírito Santo. Nós que temos seguido as linhas dos últimos acontecimentos dos nossos estudos na semana passada, nos livros do Antigo Testamento, entendemos a base e verdades sobre as quais toda a estrutura da fé para a cura se evidencia, e em uma base de experiência dos patriarcas, no pacto que Deus fez com os filhos de Israel. Se tu quiseres, diligentemente ouve a voz do Senhor teu Deus. Aquilo é o primeiro princípio de cura, obediência para a vontade de Deus. Que coisa! Quando as pessoas começarem a viver em harmonia com Deus e com a palavra de Deus, eles eliminarão quase metade das causas da doença em sua vida. Um homem entrou em meu escritório na terça-feira e disse: "Ó, meu irmão, estou ficando louco." E eu comentei e disse com ele: "Por quê?" Ele acrescentou: "Tenho vontade de sair e me afogar." Eu disse: "Sente-se como homem e diga-me qual é o problema com você." E ele me disse: "Minha esposa está tentando me deixar." Eu respondi: "Bem, o notável é que ela está apenas tentando ir embora. Isto é uma maravilha que ela simplesmente não vá." Agora eu disse: "Vou contar para você o que você precisa fazer. Você precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender de seus pecados para com Deus, e quando você fizer isso, você vai ficar bem com sua esposa e se acertar com todos os outros. Até então você terá um inferno em sua casa. É você que está fazendo isso. Bendito seja Deus. Ele fez o que eu disse. E hoje ele é um homem salvo e tem um lar salvo. E a família não está destruída." Seus amigos, a obediência da palavra de Deus é a primeira e total dos princípios sobre o qual os relacionamentos com Deus é estabelecido. Uma senhora aqui tinha um irmão que estava morrendo de hidropsia. Ela veio aqui e começou a trazer seu irmão, que começou a se recuperar por umas 2 semanas. Até que, ouvindo a palavra de Deus, veio a convicção de pecado sobre a vida dele. E isso absolveu sua mente e alma. Então, o seu corpo começou a piorar. Ele foi direto para a morte. Então ele ergueu as mãos e se rendeu a Deus. A alma dele ficou satisfeita. Então a virtude do Senhor veio e curou ele. Estamos felizes por Deus se comprometer a salvar pessoas, mas a maneira natural e normal é vir e confessar seu pecado e se acertar com Deus. Você então se humilha diante de Deus, seu coração entra em repouso, sua alma está em paz e você tem consciência da salvação de Deus em seu espírito. Então, a fé para a cura se torna algo natural em você. Estávamos ministrando a um querido homem que estava morrendo de uma doença crônica. Ele continuou morrendo. Depois de um tempo, ele começou a ficar ansioso com a sua salvação.
Essa ansiedade desenvolveu-se até que estava absorvendo sua alma. Eu disse: não adianta orar por sua cura. Ele nunca será curado até que seu coração descanse com Deus. Eu disse ao irmão que saiu para vê-lo para orar para a sua salvação, pregar a salvação, falar para ele se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Salvador, entregando sua vida a Jesus e pedindo perdão pelos seus pecados. O irmão saiu, visitou aquela pessoa que estava doente, enferma, e quando voltou disse: ele resolveu pedir perdão dos seus pecados, se converteu. Que coisa maravilhosa! Agora ele está salvo e está curado. Glória a Deus! O Senhor veio e salvou aquele homem dos seus pecados e então curou ele. Pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus fez-me livre da lei do pecado e da morte. Em uma escritura como acima você ouviu, tem uma daquelas maravilhosas declarações que, em poucas palavras, revelam um maior princípio espiritual. Que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ainda outro é encontrado em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Mas para nós há apenas um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e nós nele, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e nós por ele. Deus, o original, de cuja vida e natureza e caráter e substância, Jesus Cristo, o Criador, fez todas as coisas. Portanto, quem ora recebe do Espírito e a substância de Cristo se manifesta por meio da fé em forma e glória que cria a vida de uma alma poderosa em Deus, a nova criatura, seja a santidade e a saúde manifesta em sua vida. Os homens, pela ação da vontade, saem do controle e do poder da lei do pecado e da morte, e pela ação de sua vontade, coloca-se conscientemente em união e em contato com a lei do Espírito de vida. Lemos essa semana sobre um indivíduo do século XVI que era conhecido como monge voador. A peculiaridade era que, em certos estados espirituais, o homem se levantaria de sua cadeira e flutuava ao redor da sala. Em uma ocasião, quando uma certa realeza estava visitando ele, é dito que ele subiu no ar e foi para fora da janela e ficou levitando. Foi argumentado que este homem se colocou em contato com alguma lei de levitação e isso o tirou de sua cadeira e o carregou para fora da janela. Suponha, senhoras e senhores, que ele pudesse ter permanecido em contato com essa lei, e eu me pergunto para onde ele teria ido. Vamos voltar para o Velho Testamento e ver os profetas que saíram procurando Elias. Eles disseram: talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e jogado ele em algumas montanhas. Eles eram mais inteligentes sobre as leis espirituais do que esta geração. Mas Eliseu disse: ele não está nas montanhas, pois quando eu estava descendo o rio, a glória de Deus desceu do céu e ele entrou na carruagem e foi para a glória. Você, meu irmão e minha irmã, que está doente, está enfermo, você está amarrado a algo nessa vida? Nós caminhamos por essa vida com as nossas mentes fechadas, nossos corações centralizados neste velho mundo. Como os corações e vida dos homens estão ligados a este mundo. O gerente de um teatro mandou me buscar e eu orei por ele, por essa pessoa em seu escritório. E ele disse: eu tenho 16 teatros e todas as manhãs recebo um relatório de cada instituição por telégrafo ou telefone de longa distância, dando-me todos os detalhes das condições de negócios.
Estou apenas sobrecarregado com isso. E eu disse: querido Senhor, aqui está um homem com toda a sua natureza absolvido em uma só coisa: a gestão de um grupo de teatros. Ele não tem visão de Deus ou vida ou qualquer outra coisa. Aqui está um homem vivendo naquele pequeno círculo miserável. E tudo o que ele sabe é manter sua máquina de teatro funcionando. Em que você está ligado, meu irmão ou minha irmã? Uma pequena casa ao longo da rodovia, em uma daquelas ruas? Você não pode levar essa casa para a glória com você. Ou um dia desses você vai morrer e aí você vai deixar. E aonde você vai estar? A maioria dos homens tem mais considerações pela velha casa, pelo velho lote, pelas empresas, padrão social ou outras ninharias do que temos para nós mesmos. Não é errado a pessoa ter as coisas. Errado é a pessoa colocar a sua mente e a sua vida e se agarrar a isso como se fosse tudo e para todo sempre. Ponha isso na cabeça. Devemos desfrutar das coisas como se nada tivéssemos. Veja, Jesus tentou trazer essa lição para nós dizendo: a vida é mais do que carne e o corpo é mais do que vestimenta. O cristão se destaca como a revelação do divino poder de Jesus Cristo para entrar no espírito do homem e então mude, torne-se doce e amável como o próprio Deus, para entrar na mente do homem e tomar posse de todas as suas faculdades, para entrar na natureza do homem e mudá-la pelo poder de Deus até que seus pensamentos sejam puros, santos e amáveis, para entrar em seu velho corpo doente até que a ação de Deus revolucione todas as células de seu sangue. O Espírito quer fazer isso, mas precisa encontrar lugar em sua vida. Eu acredito que quando o sangue de Jesus Cristo é aplicado para a natureza, espírito, alma de um homem e corpo, que quando o seu pecado for perdoado, os efeitos desse pecado devem ser eliminados de sua vida. Isso pode não ser verdade em todas as vidas cristãs, porque não fomos educados em nossa fé cristã para crer com a mesma força e poder para a limpeza física como fazemos para a limpeza de nossa alma. Mas a palavra de Deus nos fala e nos diz: eu expiarei o sangue dos que não foram limpos, porque o Senhor habitará em Sião. Veja, da mesma forma como nós fomos treinados para limpar o nosso físico, cuidar do nosso físico, deveríamos ser treinados pela palavra de Deus para limpar o nosso espírito e a nossa alma e expurgar toda a sujeira de nossa vida. A palavra de Deus: quem é justo, faça justiça mais ainda. Isto é algo fundamental para a nossa vida. É uma questão pequena para Deus realizar essa operação. O propósito da salvação é para o pecado e a doença sendo aniquilado, salvando no homem todas as suas características divinas que Deus quer manifestar. Os homens vivem como animais. Eu não quero dizer grosseiramente ou vulgarmente. Eles comem, dormem, se divertem, trabalham, mas eles não estão em contato com Deus de forma alguma. Finalmente o homem desperta. Vem aquela passagem das Escrituras que fala no coração do homem. E o homem sente o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o homem se volta para Deus. E o Espírito de Deus se mescla com o Espírito do homem. E o homem passa a viver uma nova vida, como uma nova criatura, a nova mente, a mente de Cristo, uma realidade de vida gloriosa e poderosa. Sim, meus amados, Jesus quer que nós venhamos a nos despir do velho homem para nos vestir do novo homem, o homem verdadeiro.
Benjamin Franklin acreditava que poderia engarrafar a eletricidade. Ele tinha uma concepção de que era real e tangível e poderia ser manuseada, a eletricidade. Ele acreditava que o raio era o mesmo que a eletricidade, então ele fez uma pipa e prendeu uma chave no cordão. Com a mão, ele tirou uma faísca da chave. O resultado desse experimento revolucionou o mundo. Os homens começaram a estudar as leis da eletricidade e aplicá-las. Que glória! Jesus Cristo, o Filho de Deus, revelou e aplicou as leis do Espírito e vida. Jesus Cristo veio para revelar as leis do Espírito e para aplicar essas leis. No coração de Deus existe uma dinâmica, um poder que é grande o suficiente para salvar todos os homens do mundo, para curar cada pessoa doente no mundo, para curá-los de qualquer coisa, de qualquer grau de pecado ou de qualquer grau de doença, para ressuscitar os mortos. Deus abençoe. Esta é a minha concepção do que se passou na mente do Filho de Deus. Na medida em que nosso Deus vem para a nossa vida, algo tem que acontecer. O poder de Deus se manifesta. Da mesma forma que Jesus Cristo andou sobre a face da terra, destruindo as obras do diabo, porque Deus era com ele, hoje Deus é conosco e Deus deseja que as obras do diabo sejam destruídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sim, senhoras e senhores, esta é a minha concepção do que se passou na mente do Filho de Deus. Na medida em que posso descobrir as mentes dos homens para que eles possam ver isso e se apropriar disso para seu benefício, eu posso salvar o mundo. De qualquer forma, é isso que ele começou a trabalhar. Então, por meio de sua vida, por meio de sua morte, por meio de sua ressurreição dentre os mortos, passo a passo, ele foi ao trono de Deus e se apresentou e recebeu do Pai o dom do Espírito Santo. Então ele disse: aqui está, é para vocês, e passou a abençoar o mundo com isso. Atos capítulo 2, e depois destes versículos, ele tem derramado sobre o mundo, sobre quem quer que o receba. Deus o abençoe. O poder do Espírito de Deus fará por você o que fez para qualquer outra pessoa no mundo. Mas, meus amados, você deve vir para Deus com sinceridade e fé. E tome posse disso. Você acha que Benjamin Franklin teria descoberto a eletricidade se ele não tivesse acreditado que havia eletricidade? Você não obterá nenhuma cura do céu se não acreditar que haja alguma para você. Você nunca vai conseguir sentir no seu corpo ou na sua alma ou espírito até que você o tome de forma inteligente e o receba. É por isso que temos pessoas que testificam o que Deus fez e tentam contar uns aos outros sobre a ação de Deus em suas vidas, até o testemunho tocar sua alma, entrar na inteligência da fé, e você vê que a redenção de Jesus Cristo não era uma questão mística, utópica, mas um fato científico real. Então, Cristo não era um sentimento sonhador. Ele tinha seu dedo nas chaves do universo. Ele conhecia o tesouro armazenado na alma do Deus eterno. Ele disse: devo levar isso para a humanidade. Eles devem ver, sentir, experimentar isto. Deve pegá-los, mudá-los e revolucionar eles. Deus abençoe, meus irmãos. Sentado diante de mim está um homem que foi curado de uma ruptura, uma hérnia que o deixara em grande agonia do inferno. E às vezes ele trabalhou a noite toda para colocar os órgãos de volta no lugar. Ele sofreu essa tortura por 17 anos. Então, uma noite, alguns amigos tiraram ele para uma reunião no chalé. Alguns santos se reuniram ao redor e colocaram as mãos sobre ele. E o fogo de Deus, sim, o fogo de Deus, aquele fogo que ressuscitou Jesus Cristo, que morreu por nós,
Esse fogo que ressuscitou o Filho de Deus, ele tocou na vida desse homem, tocou sobre a vida desse irmão, em sua alma, seu corpo, e ele se levantou sem a ruptura, curado. É uma salvação maravilhosa, é ou não é? O que Deus pode fazer por você. Então, eu quero que você entenda que o Espírito do Deus vivo é uma realidade. Ele está dentro de você, da mesma forma que esteve na vida do Filho de Deus, na vida de Jesus Cristo, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Ele está sobre você e tem ungido você para fazer coisas grandiosas, como está escrito: se creres, farás obras ainda maiores. Deus quer que você faça. O mundo está doente. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de homens e mulheres que creiam na palavra de Deus e leve essa revolução aos corações. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Você que está acompanhando nosso canal até agora, que Deus abençoe você, acompanhando essa mensagem. Queremos falar com você que Deus tem feito coisas grandiosas. Abençoe esse canal, abençoe a obra missionária na cidade de Guarabira, com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Tem como você fazer isso? Veja bem o que eu disse para você, é qualquer valor que você sentir no seu coração. Na descrição tem como você fazer isso através do número da conta e através da chave Pix. Que Deus abençoe você em um poderoso nome de Jesus. Plante uma semente de fé.